viver pra mim é Cristo. Olá, um ótimo dia para você. A leitura breve de hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 11b e 12. Vamos nos colocar na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse cântico que está aqui no livro do profeta Isaías, é o cântico do servo sofredor. Hoje nós entendemos que falava já naquela época de Jesus. Jesus passou por tudo isso que fala nesse cântico. Aquele que se entregou, que foi condenado a uma pena de morte, sendo comparado com pessoas más, com criminosos, mas na verdade ele não era nenhum malfeitor. Na verdade, ele era justo. Ele sofreu injustamente, morreu injustamente, mas tudo isso fazia parte de um plano, do plano de Deus para a humanidade, um plano de salvação para a humanidade. Diz no final, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Olha como é que Deus é grandioso. Jesus sempre existiu. Jesus já existia porque ele já é Deus, ele sempre existiu. A Trindade sempre existiu. Existem, são três pessoas, e o Pai, que é uma das pessoas, cada um com sua personalidade. A gente tem como aquele que é o Criador, o Filho, que é Jesus, o Salvador, e o Espírito Santo, que é aquele que santifica. Desde o início, pairava sobre as águas, né? O Senhor criou todas as coisas, os animais, as plantas, para a gente poder assim vislumbrar um pouco do plano de Deus. Criou todas as coisas. E depois ele criou o ser humano como sendo a sua obra-prima. Ele não criou eu e você, meu irmão, minha irmã, como se fôssemos animais, como se fôssemos brinquedos, como se fôssemos animais de estimação dele. Ele criou eu e você como filhos. Deu para nós essa herança, esse mundão, para a gente poder viver nele com alegria. Dava para nós a possibilidade de estar sempre com ele, vendo a Deus na presença dele. Mas o pecado entrou no mundo e atrapalhou a gente. Através dos primeiros pais, dos primeiros seres humanos, que a gente chama de Adão e Eva, o pecado entra no mundo através da desobediência. E a partir daquele momento desencarreia um monte de problemas que a humanidade fica tentando resolver, mas não consegue. Ao entrar o pecado no mundo, entra também a morte, entra o sofrimento, entra a doença, entra os sentimentos de raiva, de inveja, de ciúmes, entra a desunião, a falta de amor, a falta de fraternidade. Então o ser humano é atingido constantemente com essas tentações. Nós somos atingidos constantemente com essas tentações. Entrando a morte, a nossa alma é eterna. Se nós não fôssemos resgatados por esse sangue de Jesus, nós não poderíamos mais voltar na presença de Deus. Entenda que o pecado, aos olhos de Deus, o pecado é a morte de um filho seu. Quando nós cometemos pecados, principalmente pecados graves, e não nos arrependemos dele, nós morremos diante de Deus. Morremos para Deus. Deus, vendo que pecávamos tanto, que os homens, que os seres humanos pecavam tanto, resolveu agir, fez um plano de salvação. Porque
por várias vezes tentou fazer um pacto com o ser humano, mas ele não cumpria. Até hoje a gente não cumpre. A gente se propõe a fazer alguma coisa, eu vou ser fiel, e daqui a pouco a gente cai, a gente falha. Somos pequeninos. Então Deus, sendo Deus, se fez homem na pessoa de Jesus. Veio e sofreu tudo o que ele sofreu. Pregou tudo o que ele pregou, ensinando o amor, mostrando essa face de Deus de amor, de misericórdia, mas também de justiça. E depois, ao morrer na cruz, ele foi glorificado, depois de 3 dias, ressuscitando. E mostrando para nós, ó, a vida não acaba aqui. Não coloca a tua esperança toda nesse tempo, que esse tempo passa. E depois disso, ele ressuscitado, aparece várias e várias vezes, fala na palavra que por 40 dias apareceu para os discípulos, que foram as primeiras testemunhas desse Deus sendo glorificado, desse Jesus sendo glorificado. E a partir daí, a partir daquela morte e daquela ressurreição, eles achavam, até quem condenou achava que ia acabar aquela religião, ia acabar aquele movimento, mas pelo contrário, revolucionou todo mundo. A partir dali, uma revolução aconteceu. A Revolução Jesus. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e a partir de agora nós somos convencidos, passamos a compreender melhor aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Deus quer nos resgatar. Jesus já morreu por nós para nos dar esse prêmio. Olha, se você seguir os mandamentos de Jesus, que é amar a Deus, que é amar o próximo, você vai entrar, herdar esse reino dos céus. Deus preparou um lugar para cada um de nós no céu. Eu sei que você não quer ir agora, né? Mas nós precisamos trabalhar agora para esse reino, para podermos alcançar o nosso lugar que está lá, reservado para nós. Vamos abrir o nosso coração para esse plano de Deus na nossa vida. Fazer essa experiência do amor de Deus na nossa vida a cada dia. E assim vivemos mais felizes, mais próximos do nosso Deus, que nos ama, que nos tem como Pai e que nos chama pelo nome. Um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira de penitência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.